Diageo aterrissou em Austin, no SXSW, para falar de mudanças culturais e do valor da moderação nos nossos dias de hoje. É a minha primeira vez, eu estou super animado em estar aqui. Para qualquer empresa que tem o consumidor no centro e precisa entender de gente, de tecnologia, de comportamento, precisa estar no centro onde essas discussões acontecem. E a Diageo é uma empresa, a gente tem as marcas como o nosso maior asset, né, da nossa companhia. E a gente precisa entender muito de gente, entender muito como o comportamento das pessoas está evoluindo ao longo do tempo. Então, para a gente estar no maior festival de criatividade, de inovação, de tecnologia e comportamento humano do mundo, é muito importante para a gente se atualizar, para a gente também gerar discussão. Então, eu vou participar de alguns talks, de alguns painéis aqui ao longo desses dias, que é justamente para eu me provocar os meus próprios pensamentos e levar para casa novas ideias, novos insights e como a gente pode trazer cada vez mais o que tem de mais atual para o centro das nossas estratégias. Já vir nesse primeiro evento, consumir esse tanto de conteúdo, mas ter a oportunidade de estar no palco também, falando de um tema que para mim é tão importante pela empresa que eu represento. Dividir o palco com a Carla, que é a CEO da WGSN, né, uma das maiores empresas de insights, de forecasting, de comportamento humano, foi super legal. I always love coming to South by. There's always, good inputs. It makes you think a little bit differently. You've got amazing thinkers and innovators here. We wanted to talk about changing consumer behaviours, which are changing a lot at the moment. A lot of that is against the backdrop of this poly crisis that we're living in the world at the moment. And we're seeing consumers being much more intentional about the choices that they make. So what are they spending their money on? How are they thinking about wellness? How are they thinking about longevity? And I had some amazing panelists from the worlds of chocolate and from alcohol, two of my favourite topics to talk about. And we talked about how those industries in particular are really changing. You've got younger generations who maybe don't want to drink as much alcohol as previous generations, but that doesn't mean they don't want to drink alcohol at all. They're just thinking about being really careful. They want it to be beautiful. They want it to be a real occasion. A moderação, a intencionalidade adiciona valor, né, num mundo que a gente está tão estimulado por tanta coisa e que se torna uma necessidade para a gente conseguir navegar a vida moderna. Então esse foi um conteúdo que a gente começou a trazer exemplos, né, das categorias que eu represento, das categorias que a Renata representa também, mas falando muito disso como comportamento humano e como todas as indústrias têm que olhar para a forma de fazer marketing, entender que todos nós temos um papel de fazer com que esse comportamento seja mais visível, seja mais prático e seja mais desejável. Então isso está no centro das estratégias da Diageo, como a gente constrói as nossas marcas com moderação bem no centro, mas eu tenho muito orgulho e muito prazer de ver a gente jogando esse desafio para mais pessoas e para mais indústrias fazerem o mesmo. Então eu estou levando isso com aquele gostinho de que a gente está fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo o que mais que a gente pode fazer para escalar essa transformação. Eu acho que vocês têm que exigir das marcas que a gente tenha um ponto de vista e um posicionamento muito claro. Senão a gente acaba ocupando espaços que todo mundo ocupa e as minhas marcas não estão aqui para isso. As minhas marcas estão aqui para ocupar o espaço que a gente pode ocupar. Esse foi um painel super interessante porque estava eu, a Dani Galego da Uber Ads, estava a Glaucia da Artplan, estava meu amigo Saad da GoAd. Então a gente conseguiu ver pela perspectiva da agência, a perspectiva do veículo e das marcas, como esse entendimento de jornada, né, entendimento também do consumidor que está em movimento, como a gente consegue fazer essa tríade veículo, agência e marca se conectar ainda melhor com esse consumidor. Quando a gente pensa de moderação e a gente fala de um consumo mais consciente, né, dessa intencionalidade do que o consumidor quer consumir e como ele quer consumir, a mobilidade, os aplicativos ajudaram muito a gente a avançar nesse sentido. O time da Uber compartilhou com a gente que uma das grandes motivações das pessoas que usam o aplicativo é para ir celebrar com segurança, para celebrar com confiança. Então por isso que a gente é um grande parceiro, porque tem tudo a ver para entregar esse valor que o consumidor está buscando. Quando você tem esse posicionamento de marca muito claro, a gente consegue ocupar espaços que talvez só a gente consiga ocupar.